Para esse vídeo eu vou utilizar o fio amigurumi e também um fio mais fino. Eu estou utilizando o fio Cleamil. Comparando um ao outro, esse fio aqui é bem mais fino, tá? Vou precisar de agulhas equivalentes aos fios. Vou utilizar a de 2,2 e 1 milímetros. Também vamos utilizar tesoura para acabamento e argola de chaveiro. Eu vou começar fazendo o anel mágico. E na sequência, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho. E para a segunda carreira, irei fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da base. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo. E no ponto seguinte, faço um aumento. Vou repetir isso por 6 vezes no total. Para a quarta carreira, vou fazer uma quebra de aumentos. É bem simples. Aqui no primeiro ponto da carreira, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos baixos. Agora, nos 2 próximos pontos, irei fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E no próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos baixos. Agora, eu vou repetir 2 pontos baixos, um aumento, por mais 4 vezes, até ficar com um total de 5 repetições. E no final da carreira, vamos fazer apenas um ponto baixo. Cheguei aqui no final da minha quarta carreira, me sobrou um ponto, onde eu vou fazer um ponto baixo, para ficarmos com um total de 24 pontos. Para a quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento. Três pontos baixos, um aumento por 6 vezes, e vamos ficar com 30 pontos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras com 30 pontos. Então, da carreira 6 a 10, vamos ter 30 pontos baixos. Para a carreira de número 11, nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Começo aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Sigo fazendo mais 2 pontos.
Nos próximos 2 pontos, irei fazer uma diminuição. Pego apenas as alças de fora dos pontos e faço um ponto baixo. Vou repetir essa sequência por mais 5 vezes, até ficar com um total de 6 repetições, com 24 pontos. As próximas 3 carreiras vão aparecer aqui na tela. Siga as instruções. Para fechar, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou pegar todas as alças de fora dos pontos baixos e vou passar a agulha dessa forma até fechar completamente o anel. Para fazer o pentágono, eu estou utilizando aqui o fio Clea 1000. Eu vou deixar o tex aqui na tela. É um fio bem fino, bem mais fino do que eu estava utilizando antes. Tá? E também vou utilizar uma agulha de 1,75, mas você pode usar a agulha referente ao seu fio, tá? Para fazer o pentágono, vou começar fazendo o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 5 pontos baixos. Inicie fazendo o primeiro ponto baixo um pouco mais folgado, tá? Fecho o anel. Aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E aqui no mesmo ponto da base, vou introduzir novamente a agulha e vou fazer um ponto baixo, uma corrente. No mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo. E eu vou repetir essa mesma configuração por 5 vezes no total. Para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Para finalizar, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizo fazendo uma corrente e agora é só arrematar os fios. Nós vamos precisar de 12 pentágonos. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse cordão para colocar o arco do chaveiro. Para isso, peguei aqui um pedaço do meu fio e duplo, tá? E aqui no finalzinho eu vou deixar uma sobrinha para poder colocar na peça. E aqui eu vou fazer 10 correntinhas. Na sequência, pego o meu arco,
Passo aqui por dentro. Viro as correntes e acho essas alcinhas que ficam aqui por trás. E aqui eu vou pular 4 alças. 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, é só fazer um ponto baixíssimo para cada alça. Aqui no final, eu faço uma corrente e vai ficar dessa forma. E aqui você tem a opção de colocar algumas miçangas para personalizar da forma que você preferir, tá? Então, eu vou colocar minhas miçanguinhas e volto com vocês. Para a montagem, nós vamos precisar de 12 alfinetes, tá? Então, eu vou começar aqui pelo fundo, vou posicionar aqui o meu primeiro, dessa forma. E agora, para a segunda carreira, eu vou pular 2 carreiras de base e vou localizar, ó, a ponta direcionando para a outra ponta, tá? Quando a gente estiver costurando, vai ser bem fácil de identificar isso. Então, é só colocar, ó, dando o espaçamento de 2 carreiras, 5, tá? No total. Vai ficar dessa forma. E agora, para a segunda etapa, eu vou começar aqui colocando o nosso fecho. E para isso, eu vou colocar um pouco de cola de tecido, tá? Você pode usar a cola que você tiver disponível. Só não coloca muito nas bordas, que aí vai ser difícil da agulha passar por conta da cola, tá? E aqui, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, aqui na parte de baixo, nós vamos fazer aqui na parte de cima. Só que nós vamos colocar, ó, bem aqui no centro, entre essas duas partes dos pentágonos de baixo. Então, ó, vou localizar aqui, ó, vou contar 2 carreirinhas e vou colocar o meu pentágono. Pronto, vai ficar mais ou menos dessa forma. Se você precisar, você ajusta bem certinho, tá? Pra ficar aqui, ó, um triângulo, tá? Em ambas as partes, vai formar um triângulo. E nós vamos começar a costura. Vou utilizar a mesma linha que eu fiz os pentágonos. E um nozinho aqui bem na ponta, tá? Uma agulha de costura normal. E aqui eu vou começar aqui bem pelo centro. Vou introduzir a agulha em qualquer uma das pontas, tá? Ó, de dentro pra fora, tá? Agora, eu vou para a próxima ponta, tá? Nós vamos costurar sempre nas pontas. Então, vou introduzir aqui a agulha dentro da peça e vou sair aqui, ó, na próxima ponta do pentágono. Desse pentágono aqui do centro. E aqui eu vou seguir sempre dessa forma,
aqui do pentágono do centro, para cá, para a próxima peça, daqui para cá, e sempre seguindo esse movimento, tá? Pronto, agora que cheguei na última parte aqui da primeira volta, eu vou avançar a agulha para esta parte aqui do próximo pentágono. Eu introduzo aqui, saio no próximo pentágono. Agora, eu venho para o pentágono anterior, só sempre pegando ponta com ponta, tá? E agora eu vou sair aqui nesse outro pentágono. Tá? Então, eu vou pular essa ponta, venho para essa ponta. Agora, vou voltar a ponta que pulei, e daqui eu venho para cá, daqui eu venho para cá, e assim eu vou fazendo, tá? Pronto, terminei mais uma volta. Agora eu vou introduzir aqui nessa última ponta que falta, e vai subir aqui, ó. Aqui sempre vai ficar uma parte reta, tá? Ó, sempre a parte reta. Então, aqui eu vou subir para essa próxima ponta aqui. Agora, volto, ó, para essa ponta aqui de baixo. E daqui, já vou para essa próxima ponta. Agora, volto para a ponta aqui de baixo, ó. E já vou sair aqui na próxima ponta, tá? O pentágono de cima. Pessoal, agora é só seguir esse mesmo movimento aqui, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, tá? Sempre fazendo esse triângulo aqui.
Pronto, pessoal, terminamos mais uma volta. Tá faltando só esse tracinho aqui. Vou avançar para cá. E em seguida venho para essa parte aqui, esse pentágono de cima. E aqui nós vamos fazer a repetição que nós fizemos aqui na segunda carreira, tá? Do bordado. Então, eu venho aqui para cima. Venho aqui para ponta anterior. E aqui eu vou sair nesse lado aqui. Vou pular essa ponta e venho já para essa. Agora que avancei para cá, eu volto na ponta que eu havia pulado e sempre vou adiantando para a próxima ponta, tá? Pulando um pentágono, indo para o pentágono seguinte. E depois é só voltar e fazer isso por toda a volta. Pronto, meninas, terminei mais uma volta, agora só tá faltando a volta aqui de cima. Meu fio já tá curtinho, então eu vou arrematar e vou colocar um novo fio, tá? E agora vou intercalando a ponta do pentágono central e as adjacentes, tá? Dessa forma. Pronto, meninas, já finalizei aqui. Vou sair em qualquer um dos pentágonos para fazer um acabamento, tá? Aqui, se você fizer com bastante calma, ele vai ficar mais perfeitinho. Então, aqui eu vou dar um pontinho de acabamento, aqui na lateral. Passo o fio por dentro da peça. Você pode fazer esse pontinho de acabamento quantas vezes você quiser, tá? Corto. Esse é o resultado da nossa primeira peça, essa bola de futebol, bem graciosa, super fácil de fazer também, muito rápida. Eu espero que você tenha gostado e vamos passar para a segunda peça de hoje. Para essa segunda peça em crochê de hoje, eu vou utilizar o fio amigurumi, duas cores de fio, também uma agulha de crochê de 2,2 milímetros. Vamos utilizar uma tesoura para acabamento e vamos lá. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. E para a primeira carreira, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo
no primeiro ponto baixo para fechar a carreira. Faço uma corrente e aqui no primeiro ponto faço um ponto baixo. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto da base, um aumento. Vamos seguir fazendo um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Vamos fazer esta repetição por 3 vezes e vamos ficar com 9 pontos no total. Agora introduzo a minha agulha no primeiro ponto e fecho a carreira. Inicio com uma corrente e aqui no primeiro ponto faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Na sequência, vamos fazer 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento. E vamos seguir fazendo o aumento, 2 pontos, por 3 vezes no total. Então, fiz aqui os 2 pontos. No próximo ponto da base, faço um aumento. Agora, faço os 2 pontos. Finalizo a carreira com 12 pontos e fecho aqui no primeiro ponto baixo. Para prosseguir, na sequência, faço uma corrente, um ponto baixo, aqui no primeiro ponto, no ponto mais seguinte, um ponto baixo, faço mais um ponto baixo, aqui no próximo ponto vamos fazer um aumento, 2 pontos no e mesmo 2. ponto. Sigo fazendo Na sequência, vamos seguir fazendo 2 e 3 pontos, 3 pontos, um ponto para cada ponto. E aqui na sequência, e no próximo faço ponto, um vamos aumento. fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Sigo fazendo Vamos seguir fazendo 3 pontos. 2 e 3. Faço um aumento aqui no próximo ponto. Vamos fazer um aumento. E um ponto baixo aqui no ponto vamos seguinte. Fazer um ponto baixo apenas. Na sequência aqui eu vou fazer a troca de cor, terminando essa volta com 15 pontos. Para fazer a troca de cor, nós vamos deixar as 2 alças do ponto livre, do último ponto baixo, passo a nova cor por dentro do ponto. Na sequência, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Volto aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, não corto nenhum dos fios. Sigo fazendo 3 pontos aqui no início, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento. Agora, faço 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto. 2, 3
e 4. Aqui no próximo ponto, faço um aumento. Sigo fazendo 4 pontos, 1, 2, 3 e 4. Faço um aumento no último ponto, no penúltimo ponto. E aqui no último ponto, vamos fazer um ponto baixo. Fecho a carreira com 18 pontos. Na sequência, faço uma corrente. E para o início da carreira, vamos fazer 5 pontos. Um ponto para cada ponto. 2, 3, 4, 5. Aqui no próximo ponto, vamos fazer um aumento. E vamos seguir fazendo 5 pontos, um aumento, por 3 vezes e vamos ficar com 21 pontos. Aqui no último ponto, vamos voltar com a cor azul. Então, vou pegar o meu fio azul, que não havia cortado. Vou passar aqui por dentro das 2 alças. Faço um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E na sequência, vamos fazer 9 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, para cada ponto da base, vamos fazer um ponto baixo e vamos fazer da carreira 7 até a carreira 15, 21 pontos cada carreira, sempre fechando com um ponto baixíssimo e iniciando com uma corrente. Pronto, pessoal, fiz aqui as 9 carreiras. Na sequência, nós vamos fazer novamente uma troca de cor. Então, vou voltar para a cor marrom. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Não corto nenhum dos fios. E vamos prosseguir fazendo uma carreira de ponto sobre ponto com esta nova cor. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto. Faço uma corrente. E para iniciar, vamos fazer 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Na sequência, vou introduzir a minha agulha nas 2 próximas alças de fora dos 2 próximos pontos
E vou fazer aqui uma diminuição. Vamos seguir fazendo 5 pontos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, faço novamente uma diminuição e vamos repetir por 3 vezes no total, 5 pontos, uma diminuição. Vamos ficar com um total de 18 pontos aqui nesta carreira. Agora, vou fazer novamente uma troca de cor. Então, vou pegar o meu fio azul, laço por dentro das 2 alças, faço um ponto baixíssimo para fechar a carreira no primeiro ponto. Na sequência, faço uma corrente e agora pego as 2 sobras de fio da cor marrom, dou 2 nós aqui, corto o excesso de fio e coloco para dentro da peça. Para a próxima carreira, vamos fazer 3 pontos baixos aqui no início, um ponto para cada ponto, e na sequência faço uma diminuição. Na sequência, vamos fazer 4 pontos, um ponto para cada ponto da base. E agora, vamos fazer uma diminuição. Novamente, faço 4 pontos, um ponto para cada ponto. Na sequência, vamos fazer uma diminuição. E no último ponto, faço um ponto baixo. Faço uma corrente, agora vamos colocar enchimento na nossa peça. Para a próxima carreira, nós vamos iniciar com um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Agora, faço uma diminuição. Na sequência, vou seguir fazendo 1, 2 e 3 pontos, um ponto para cada ponto, e faço uma diminuição. Sigo fazendo 3 pontos, 1, 2 e 3, um ponto para cada ponto. Na sequência, faço novamente uma diminuição. E sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto, finalizando a carreira com 12 pontos. Faço um ponto baixíssimo aqui no último ponto, no primeiro ponto. Para a próxima volta, vamos começar fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto. Na sequência, faço uma diminuição. Sigo fazendo 2 pontos, uma diminuição por 3 vezes e vamos ficar com 9 pontos.
Agora faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Se você precisar, você pode colocar um pouco mais de enchimento. E para a última carreira, vamos fazer um ponto baixo, alongo o fio, faço uma diminuição e vou seguir fazendo um ponto, uma diminuição por 3 vezes e vamos ficar com 6 pontos. Na sequência, vamos cortar o fio, deixando uma sobra para fazer o acabamento. Então, vou passar a agulha de tapeceiro apenas nas alças de fora de cada um dos pontos. Puxo, fechando o anel mágico invertido. E agora é só esconder o fio por dentro da peça. Com um pouco de fio branco, nós vamos bordar aqui o detalhe da nossa bola de futebol americano. E esse é o resultado da nossa segunda ideia de crochê de hoje, que é essa bola de futebol americano, que você pode fazer de 2 cores diferentes. Eu espero que você tenha gostado dessas ideias de chaveiros em crochê de hoje e eu tô te esperando num próximo vídeo.